Sabe, a mensagem de hoje eu quero falar com pessoas que estão enfrentando momentos difíceis. Tem alguém enfrentando um momento difícil? A gente volta daqui a pouquinho. Eu recebo centenas de mensagens todos os dias de pessoas que acham que fracassaram. Mas o que eu percebi ao longo do tempo é que a maior parte das pessoas que estão parando porque acham que fracassaram, elas não fracassaram. Elas só desistiram. Talvez o que você acredita que seja o teu maior fracasso, talvez seja a tua maior desistência. Irmão, olha para mim, por favor, não se distraia. Você não fracassou, você só desistiu. Porque no Evangelho, a gente percebe que mesmo que hajam estações em que parece que as coisas não são da forma que a gente imaginou que elas seriam, a gente percebe que isso nunca foi o final da história, de nenhum herói da fé. Talvez se José tivesse parado na prisão, ele falaria, eu fracassei. Quando na verdade, dias depois, ele estaria acordando no palácio, ou seja, ele só teria desistido. Se Davi tivesse parado naquele gigante, ou digo mais, se Davi tivesse parado quando ele pecou e tomou uma mulher que não era sua, ele poderia dizer, eu fracassei. Mas como ele se arrependeu e buscou em Deus o conserto, na verdade o que teria acontecido é que ele só desistiu. E eu estou falando isso porque em 2021, irmão, tem muita gente que está achando que talvez fracassou em 2020. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus sobre você. Se você continuar caminhando, você vai perceber que aquilo que você achou que seria um fracasso é só mais uma oportunidade do Deus de recomeço se revelar para você. Sabe o que eu tenho percebido nas nossas falas, no nosso desânimo, no nosso cansaço? Tem muito vitimismo envolvido nisso também. A gente acha que é vítima do Estado, a gente acha que é vítima dos problemas, a gente acha que é vítima dos cenários, mas você não é uma vítima. O grande problema é que se você se enxerga como uma vítima, você vai se tornar uma. Você está comigo ainda? Diga amém. Tem muita gente que me pergunta, pastor, é pecado se eu desistir? Irmão, não é pecado recuar, mas é um desperdício. Não é pecado recuar, mas é um desperdício. Porque se todos os heróis da fé que a gente conhece tivessem recuado, nenhum dos milagres que respaldam o Antigo Testamento teria existido. Você tem ideia que milhares de outros homens foram chamados por Deus e não constam na Bíblia? A lista, a galeria dos heróis da fé, não é a galeria dos homens que Deus chamou, pega essa chave, irmão, mas é a galeria dos homens que responderam ao chamado que Deus fez. Então a gente olha e fala, uau, todos aqueles homens, Deus fez algo diferente com eles. Não, irmão, todos aqueles homens estavam disponíveis para viver algo diferente com Deus. O chamado que Abraão recebeu, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, muitos de nós receberam também, é por isso que muitos de nós estamos aqui. Você está comigo? Diga amém. Mas na verdade, sai do lugar que você conhece e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus, isso é loucura. Pois é, irmão, só que tem muita gente aqui hoje vivendo milagres porque fez aquilo que Abraão fez. Abriu mão da segurança para viver o propósito. O problema é que às vezes a gente quer viver os milagres que Abraão viveu, a gente quer viver os milagres que Davi viveu, a gente quer viver os milagres que José viveu, mas a gente não quer passar por aquilo que Abraão, José e Davi passaram. Você não é uma vítima, irmão. Eu quero falar hoje sobre uma história que a primeira vez que eu ouvi falar sobre ela, ela explodiu minha mente. É sobre a história de Gideão e os 300. Alguém já ouviu essa história? Gideão e 300 homens venceram um exército absurdo de grande. E Deus tem algumas chaves para a gente nesse texto. A primeira chave que eu quero compartilhar está lá em Juízes 6:11. Diz assim, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor então se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá e liberta Israel. Não sou eu quem o está enviando? Então Gideão responde de novo, ah, Senhor, como posso eu liderar Israel? O meu clã é o menor dos importantes e eu sou o menor dentro da minha casa. Então responde o Senhor, eu estarei com você.
e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Então Gideão prosseguiu dizendo, se de fato eu posso contar com teu favor, me dá um sinal de que é você que está falando comigo. Irmão, sabe o que eu acho interessante? Se nós fôssemos Deus, já teríamos desistido de chamar Gideão na segunda pergunta que ele fez. Você percebe o tom de vitimismo de Gideão? O próprio Deus se revela para ele dizendo, ei, você vai libertar o povo. Primeira resposta dele, quem sou eu? Não, mas eu sou contigo, mas Senhor, eu sou o menor da minha casa é menor de todas as tribos. Não, mas eu vou contigo, Senhor, mas irmão, o grande problema é o seguinte, a questão não é o que você pode, mas é o que Deus viu em você. Quando Gideão é visitado por Deus, ele está se escondendo dos exércitos inimigos. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. Eu sei que hoje está difícil. Eu sei que hoje parece que tem um espírito de distração aqui. Mas vamos junto, eu preciso de você. Amém? Amém? Eu preciso de pelo menos 30 incendiários aqui hoje. Tem algum incendiário aqui? Pelo amor de Deus. Ok, obrigado. Num dia como hoje é difícil pregar, falar de Gideão, midianita, então você fala, pelo amor de Deus, fui para EBD, mas é a palavra e ela que sustenta a gente, amém? Ok, então vamos junto. O que eu acho interessante no chamado de Deus para Gideão, é que Gideão está escondido e Deus fala, vai nessa tua força, e é essa chave que eu quero começar a palavra de hoje. Que força, irmão? É como se eu estivesse me escondendo na época do lockdown, Deus me visitasse no meu apartamento e falasse, ei filho, lidera a comunidade brasileira na Flórida e vai nessa tua força. Que força? Eu estou escondido dentro do quarto de passar, eu estou com medo de pegar o corona até pela comida que vem dos entregadores. Deus, eu estou em jejum há 30 dias só para não infectar, imagina algo do tipo. E Deus fala, não filho, mas é você que eu vou usar, vai nessa tua força. Existe um princípio que a gente aprende nesse contato entre Deus e Gideão. Se alguém quer entender qual é, diga eu. Irmão, quando Deus expõe aquilo que a gente carrega, Deus começa a mudar tudo o entorno do lugar que a gente está, por um princípio. Tudo que você precisa, Deus já depositou dentro. Toda palavra de vida, Deus já depositou dentro. Todo desígnio, Deus já depositou dentro. Toda autoridade, Deus já depositou dentro. Quando Deus está falando, vai nessa tua força, não é na força que Gideão conquistou, mas era na força que Deus já havia dado para ele. É por isso que o maior poder do evangelho não é quando a gente altera as coisas do lado de fora, mas é quando permite que Deus altere as coisas de dentro para fora. É quando Deus traz para fora quem nós realmente somos, que a realidade ao nosso redor começa a ser transformada. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus chega para Pedro e faz um convite para Pedro. Jesus fala, Pedro, se você me seguir, eu vou te tornar um pescador de homens. E a religião, por muito tempo, entendeu que pescar homens significa trazer gente para dentro. Eu quero ser um pescador de homens. Eu vou sair por Miami pregando e eu vou trazer pessoas para a igreja. Eu quero ser um pescador de homens. Eu vou pregar nas nações e eu vou trazer pessoas para a igreja. Irmão, a religião acredita que pescar homens significa trazer gente para dentro. Mas para Jesus, pescar homens significa trazer homens para fora. Jesus vê em Pedro aquilo que nem Pedro sabia que existia. Por quê? Porque só quem te fez completo sabe o que você carrega. Então Deus olha um homem que fede a peixe e fala, ei, se você me seguir, eu vou te tornar um apóstolo da igreja. Eu vou te tornar uma pedra fundamental na igreja primitiva. Eu vou te tornar um apóstolo. Irmão, ele fedia peixe, era um homem rude, era o primeiro encontro dele. Se a gente olhasse pela perspectiva humana, não fazia sentido esse convite. Mas, de fato, pela perspectiva humana, não faz sentido o teu chamado. É porque Deus não vê como o homem vê. Deus olha para Pedro, mas ele enxerga dentro de Pedro. Então, o convite de Jesus para pescarmos homens é para trazermos homens de dentro para fora. Quando Deus olha para Gideão e fala, ei Gideão, vai nessa tua força, não é na força que ele tinha, mas é na força que Deus já havia dado e ele nem sabia que tinha. É Deus despertando, irmão, quando Deus toca na identidade de alguém e desperta, essa pessoa ela se torna irreconhecível.
Mas na verdade, essa nova pessoa é quem ela sempre foi. Só estava escondido debaixo de um monte de entulho, de um monte debaixo de preocupações de ser aceito, de ser politicamente correto. No Antigo Testamento, olha que louco isso. Os profetas eram mortos por perseguição. No nosso tempo, profetas são mortos por necessidade de aprovação. Debaixo de quem a gente tem um entulho de necessidade de ser aprovado, necessidade de ser aceito, necessidade de ser ouvido, necessidade... E é quando Deus invade o nosso interior, remove esses entulhos e traz para fora quem a gente que as pessoas vão olhar e vão falar, não era o menor da menor casa? Mas dentro dele habitava uma força que ninguém sabia que ele tinha. Você está comigo ainda? Diga amém. E é por isso que é perigoso quando a gente chega para Deus e pede para que Ele tenha compaixão ou pena da gente. Porque Deus olha para você no teu estado atual, mas Ele vê dentro de você, no teu estado, desde que Ele te fez. Então Ele olha e fala, o teu exterior realmente não está muito bom não, você está um pouco acabado. Mas eu sei quem você é quando eu te fiz. Pega essa chave, irmão. Eu sei quem você é, e eu sei o que você carrega porque fui eu quem colocou isso lá. Irmão, tem muita gente fracassando ou desistindo, porque ao invés de buscar em Deus as respostas que precisa, se cerca de pessoas que ficam lambendo as suas próprias feridas. Então eu fico falando o quanto que está difícil para mim, você fala o quanto está difícil para você, e a gente começa a achar que está ruim para todo mundo. Não, não está, está ruim para o teu gueto. Está ruim para o teu grupo. Eu sei que pode parecer duro, e eu espero que seja, porque tem sido assim que Deus tem tratado. Eu vou dar um exemplo. Se você pegar só empresários que quebraram nessa crise, você vai achar que todos os empresários quebraram nessa crise, mas o dinheiro só trocou de mão. Se você se cercar de famílias que estão em crise, você vai achar que todo mundo se divorciou na crise. Mas não é todo mundo que está em crise. Você que está parando para olhar na direção do lugar que você não gostaria de estar. Você quer buscar conselho? Pega conselho com alguém que vive hoje o que você gostaria de viver amanhã. O problema é que o nosso nível, senso crítico, para escolher pessoas que vão caminhar com a gente é muito baixo. Então a gente aceita qualquer um e a gente começa a celebrar qualquer coisa. E a gente acha que Deus está nisso. Não, Deus não está nisso. Porque o que Ele depositou em você precisa vir para fora, para que tudo ao teu redor comece a ser transformado. Lembra do que eu preguei semana passada sobre Jonas? Jonas corre para o porto, existe um vento favorável, ele entra no barco. Qual que é o problema? O problema é que a passagem estava barata demais. Então não reclama das tempestades que você enfrenta se você aceita qualquer um na sua jornada. Os homens começam a falar, qual que é o problema? Existe um problema, deve ser alguém amaldiçoado. Eles começam a procurar quem é. Era Jonas, irmão, Jonas estava dormindo no barco. Você percebe, Jesus está dormindo no barco no meio de uma tempestade e Jonas também. A diferença é que um está dormindo porque sabe aonde vai e o outro está dormindo porque não sabe mais o que fazer. E às vezes a gente olha para algumas pessoas que estão assim e fala, cara, ele está em paz, ele está tranquilo. Não, irmão, ele só desistiu. Não confunda a passividade com confiança. Esperar em Deus significa fazer tudo o que eu preciso fazer e descansar na certeza de que aquilo que eu não posso, só Ele faz. Descansar não significa esperar que Deus pague suas contas, ou que Deus cuide dos seus filhos, ou que Deus salve o teu casamento, ou que Deus mude a tua história. Não, descansar em Deus significa fazer tudo o que eu preciso e agora descansar na certeza de que Deus vai fazer aquilo que eu não faço. Você está comigo? Diga amém. Então o que eu aprendo com o Gideão? Nesse primeiro encontro, a primeira coisa, vai nessa tua força, irmão. Existe algo que Deus já deu para você, que vai liberar algo que Deus já prometeu para você. Deus nunca vai esperar de você algo que antes Ele não tenha te dado. É como um pai que dá um presente para o filho, e num determinado, eu vou dar um exemplo aqui, é como um pai, eu já passei por isso, você já deve ter passado. Eu já tive momentos em que eu tive que quebrar o cofrinho da Ceci. Alguém pai já passou por isso? Ok, eu e mais 2 pessoas. 3. E mais 5 com vergonha, talvez 2.000 aqui online. Filha, tem $2, guarda lá. Filha, tem algumas moedas, guarda lá. Filha, onde é que está seu cofrinho? Eu estou rindo, mas é sério. Por que eu sei que eu posso acessar? Porque fui eu que coloquei lá.
Então eu sei que eu posso contar com aquilo que eu depositei na minha filha, porque fui eu quem coloquei. E por mais que ela tente me convencer de que não tem nada lá, eu sei que tem, porque fui eu quem depositou. E é assim a nossa relação com Deus muitas vezes. Deus está dizendo, filho, avança, seja encorajado. Essa palavra que eu tenho é para você hoje. Levanta a tua cabeça e te fala, Deus, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. E Deus está falando, eu sei que você pode, porque na tua fraqueza eu revelo a minha força. Eu sei que você pode, porque quando você pensa que é fraco, aí sim você é forte.